One Story, Corny Nove. Neemias e o Muro. Neemias, capítulo 1 a 13. Deus, de acordo com a sua aliança, permitiu que o Templo de Jerusalém, que havia sido destruído, fosse reconstruído após 70 anos. Embora o novo templo fosse exteriormente menos majestoso que o Templo de Salomão, quando Davi desejou construir um templo, Deus já havia deixado claro que o que importava não era a aparência ou o tamanho, mas a função espiritual do templo. Assim, o templo construído por Zorobabel cumpriria seu papel temporariamente, mas acabaria desaparecendo da história. Tudo se completaria com a vinda de Jesus Cristo, o verdadeiro e eterno templo. Agora que o templo, que apontava para Jesus Cristo, estava concluído, o povo de Deus deveria viver uma vida centrada no templo, isto é, uma vida centrada em Jesus Cristo, andando com Deus. No entanto, embora o templo tivesse sido reconstruído, a muralha da cidade ainda não havia sido reedificada. Sem um muro, o templo permanecia vulnerável, e sua função como centro de adoração não poderia ser plenamente protegida. A história de Neemias é a história da reconstrução da muralha, sob a liderança de Neemias, que conduziu o terceiro grupo de exilados no retorno. Neemias aparece na Bíblia depois do primeiro retorno do exílio, do início e interrupção da construção do templo, da retomada e conclusão da obra, sob os profetas Ageu e Zacarias, e depois do trabalho de Mordecai e Ester. Isso foi cerca de 90 anos após o primeiro retorno e cerca de 70 anos depois da conclusão do templo de Zorobabel. Naquele tempo, Neemias servia como copeiro do rei, no palácio da Pérsia. Ele recebeu notícias de seu irmão Hanani, que viera de Judá. Os sobreviventes do cativeiro, que estão lá na província, passam por grande aflição e humilhação. O muro de Jerusalém continua derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Mais precisamente, o muro estava derrubado e as portas queimadas pelo fogo. Agora Neemias se encontrava diante de uma escolha. Embora fosse descendente de exilados, ocupava uma posição elevada no Império Persa. Já fazia cerca de 140 anos desde a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Por isso Neemias provavelmente havia nascido na Pérsia e era bem familiarizado com sua língua e cultura. Do ponto de vista humano, ele era uma figura muito promissora. Se Neemias fosse um homem deste mundo, não teria se interessado pela situação de Judá e Jerusalém, nem teria feito perguntas sobre isso. Mas Neemias era um homem de Deus. Ele era cidadão do reino de Deus. Ao ouvir essas notícias, ele chorou, lamentou por vários dias, jejuou e orou diante de Deus. Clamou ao grande e temível Deus dos céus, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, confessando seus próprios pecados e os pecados de seus antepassados. Apegou-se à promessa da aliança que Deus havia dado por meio de Moisés. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, então, ainda que os exilados estejam nos confins mais distantes, eu os reunirei de lá e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias orou com fervor pedindo a graça de Deus. Por fim, Neemias falou ao rei da Pérsia: se for do agrado do rei, e se este seu servo achar favor diante de ti, envia-me à cidade em Judá onde estão os túmulos de meus pais, para que eu a reconstrua. Pela boa mão de Deus sobre ele, Neemias recebeu do rei uma permissão especial, juntamente com cartas para garantir passagem segura e para obter madeira para a construção da muralha. O rei até enviou oficiais do exército e cavaleiros com Neemias. Quando o povo de Deus tem um propósito santo para o seu reino, é o próprio Deus quem age. E, quando Deus é quem age, tudo próspera. Ao chegar em Jerusalém, Neemias inspecionou pessoalmente a situação para verificar se os relatos que ouvirá eram verdadeiros. Então disse aos líderes: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa humilhação. Neemias contou como a mão de Deus havia estado sobre ele e o que o rei lhe dissera. Então o povo respondeu: vamos começar a reconstrução.
e iniciaram essa boa obra com todas as suas forças. Finalmente, a reconstrução do muro começou. Neemias registrou os nomes de todos os que participaram da obra. Liderando o trabalho estavam o sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes. Eles começaram a reconstrução no Portão das Ovelhas, colocaram as portas no lugar e ergueram o muro até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel, dedicando-o ao Senhor. Quando Neemias e os líderes começaram a reconstruir o muro, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram falar disso. Eles zombaram e ridicularizaram Neemias e os líderes. Disseram: "O que é que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei." Eles já estavam profundamente perturbados pelo fato de alguém ter vindo para promover o bem-estar dos israelitas. Mas Neemias lhes respondeu, com ousadia: "O Deus dos céus é quem nos dará êxito. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memória em Jerusalém." Ainda assim, os inimigos continuaram zombando. O que esses judeus fracos estão fazendo? Vão restaurar o muro. Vão oferecer sacrifícios. Vão terminar, num só dia. Será que podem trazer de volta à vida as pedras daqueles montes de entulho, queimadas como estão? Tobias acrescentou: "O que eles estão construindo, até mesmo uma raposa, se subir lá, derrubará esse muro de pedras." Neemias entregou esse insulto a Deus em oração. "Ouve-nos, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores." Apesar das zombarias, a obra continuou até que o muro chegou à metade da sua altura. Os inimigos ficaram furiosos e conspiraram juntos para atacar Jerusalém e criar confusão. Neemias orou a Deus e colocou guardas dia e noite para enfrentar essa ameaça. Até dentro da cidade, surgiram problemas. O povo de Judá reclamou: "A força dos trabalhadores está se esgotando, e ainda há muito entulho. Não conseguiremos reconstruir o muro." Os inimigos também planejaram vir secretamente e matá-los. Os judeus que moravam perto deles advertiram Neemias repetidas vezes para recuar. Neemias armou o povo e os encorajou: "O nosso Deus lutará por nós." Metade dos homens trabalhava enquanto a outra metade ficava de guarda, e todos, inclusive Neemias, permaneciam prontos, até mesmo quando iam buscar água, com as armas na mão. Mas os desafios não vinham apenas de fora. Entre eles havia cobrança de juros abusivos. Os nobres e oficiais estavam exigindo altos juros de seus próprios irmãos israelitas. Os pobres levantaram suas vozes em reclamação. Neemias repreendeu os nobres e oficiais, ordenando que devolvessem o que haviam tomado. Eles concordaram e juraram que fariam isso. Como governador, Neemias não exigiu a alimentação devida ao governador, por respeito ao peso que já recaía sobre o povo. Quando o muro estava quase concluído, os inimigos tentaram atrair Neemias para fora a fim de matá-lo. Mas Neemias respondeu: "Estou executando um grande projeto e não posso descer." Eles enviaram uma carta aberta cheia de mentiras para intimidar Neemias. Mas ele respondeu: "Nada disso que você está dizendo está acontecendo. Você está inventando isso na sua própria cabeça." E orou: "Agora, fortalece as minhas mãos." Um homem chamado Semaías tentou amedrontar Neemias para que se escondesse no templo, mas Neemias percebeu que era uma armadilha e venceu essa tentativa por meio da oração. Finalmente, o muro foi concluído em apenas 52 dias. Todos os inimigos e as nações ao redor ficaram com medo, pois perceberam que essa obra havia sido realizada com a ajuda de Deus. Foi Deus quem fez. Neemias ordenou que os portões não fossem abertos antes de o sol estar alto, e que fossem fechados e trancados com trancas enquanto houvesse guardas nos postos. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e todos os israelitas se estabeleceram em suas próprias cidades. Agora que o muro estava concluído, o que vinha a seguir? Embora houvesse um intervalo de tempo, precisamos entender claramente a ordem dos acontecimentos. Ao longo de toda a história de Israel, Deus havia provado que não havia esperança nos reinos deste mundo. No fim, Israel pereceu. Foi morte. Mas, através do retorno do exílio,
Deus permitiu que seu povo começasse uma nova vida, centrada no templo, centrada em Jesus Cristo. Ainda assim, mesmo com o templo reconstruído, era difícil viver uma vida centrada no templo enquanto o muro permanecia em ruína e os portões queimados. Finalmente, o muro foi concluído. O muro distinguia e separava o templo do mundo. Agora, o que restava era guardar bem os portões. Um muro forte garantia portões fortes, e portões fortes assegurariam uma vida centrada no templo. Por isso, Neemias instruiu o povo a vigiar cuidadosamente os portões. E o que vinha depois? Era o retorno à palavra. Neemias reuniu todo o povo na praça diante da porta das águas. Esdras, o escriba, ficou em uma plataforma de madeira especialmente preparada e leu no livro da lei de Moisés, que Deus havia ordenado para Israel. Ele leu desde o amanhecer até o meio-dia, diante de todos os que podiam entender, e o povo escutava atentamente o livro da lei. Os levitas ajudavam o povo a entender a lei. Ao ouvirem a palavra, o povo chorou, e depois se alegrou grandemente, comendo, bebendo e repartindo uns com os outros, porque entenderam as palavras que lhes foram lidas. No dia seguinte, os chefes das famílias, junto com os sacerdotes e levitas, reuniram-se com Esdras para aprender a palavra de Deus. Ao perceberem que era tempo de celebrar a festa dos tabernáculos, guardaram a festa com grande alegria. Esdras leu no livro da lei todos os dias, desde o primeiro até o último dia. Depois jejuaram, vestiram-se de pano de saco e puseram pó sobre a cabeça, separando-se dos estrangeiros. Passaram um quarto do dia lendo o livro da lei e outro quarto confessando os pecados e adorando a Deus. Os levitas ficaram de pé nos degraus e clamaram a Deus em alta voz, confessando: Tu somente és o Senhor. Eles confessaram a história de Israel, desde Abraão até o Êxodo, a jornada pelo deserto e o cuidado de Deus em Canaã, reconhecendo sua contínua rebelião. Admitiram que haviam se tornado escravos na terra que Deus lhes havia dado, por causa dos seus pecados, e fizeram um acordo solene, selando. Registraram os nomes dos que selaram o pacto e o conteúdo do seu compromisso. Embora guardar o pacto não garantisse salvação, estavam fazendo o possível para não voltar ao pecado. Aqueles que desejaram viver em Jerusalém. Agora, as moradias do povo foram organizadas com o templo no centro. 1/10 do povo foi escolhido por sorteio para morar na cidade santa de Jerusalém. E todos os que se ofereceram voluntariamente para morar ali foram abençoados pelo povo. Embora Jerusalém fosse boa para a vida espiritual, era também o lugar mais perigoso em tempos de ataque. A Bíblia registra os nomes dos que viviam em Jerusalém, destacando seus representantes, e lista os nomes dos sacerdotes e levitas. Da mesma forma, na Nova Jerusalém Celestial, todos os nomes do povo de Deus serão registrados. Eles reuniram os levitas de todos os lugares para dedicar o muro de Jerusalém com cânticos de ação de graças, com símbolos, harpa e liras, celebrando com alegria, separando e organizando segundo seus lugares. A função do muro é separação. O muro é necessário para proteger o templo e para viver uma vida separada do mundo. Por isso, separaram os amonitas e moabitas que estavam entre eles, de acordo com a lei de Moisés. Neemias corrigiu a situação em que os levitas não podiam permanecer em seus postos porque não estavam recebendo suas porções devidas. Ele repreendeu os oficiais e restaurou o sistema, para que os levitas pudessem voltar às suas funções. Ele ordenou que o sábado fosse guardado corretamente, impedindo que estrangeiros vendessem mercadorias no sábado e expulsando os que ficavam fora dos portões da cidade antes do sábado. Repreendeu e amaldiçoou os que haviam se casado com mulheres estrangeiras, chegando a bater em alguns e arrancar-lhes os cabelos, para adverti-los. Isso porque Salomão havia caído em ruína por causa do casamento com mulheres estrangeiras. Até mesmo o neto do sumo sacerdote Eliasibe havia se casado com uma filha de Sambalate, o Horonita, e Neemias o expulsou. Em todas essas questões, Neemias continuamente orava a Deus. Agora, com Jesus Cristo como verdadeiro templo no centro, cercado pelo muro, vivendo uma vida separada do mundo, o povo de Deus revela a Deus por meio de vidas santas.
O zelo de Deus pelo seu povo e a sua história de amor continuam.